A correnteza é mais forte que eu. Mas mesmo que a correnteza seja mais forte que eu, durante a minha vida, eu vou viver na contramão do sistema, ou seja, eu vou nadar contra a correnteza. Olá pessoal, hoje eu queria falar sobre esse assunto, porque no mundo em que vivemos, tanto você como eu não podemos ser uma Maria vai com as outras. Nós não podemos ver o efeito manada e ir na direção que esse efeito manada está indo. Não podemos agir assim dessa forma, porque isso é errado, mesmo que pareça certo, para muitas pessoas é errado, porque o caminho que às vezes pensamos ser perfeito pode nos levar a caminhos de morte. Então, eu não quero isso para a minha vida. E acredito que você também não queira isso para a sua. Então, nós temos que nadar contra a correnteza. Não podemos nadar a favor da correnteza. Nadar a favor nadar a favor da correnteza, nesse sentido que eu estou falando, é algo errado, é algo inconveniente, é algo que não vai nos trazer nenhum benefício, nenhum bom resultado, nenhuma boa recompensa. Pelo contrário, só vai nos levar para a ruína e perdição. E isso é um mal que o ser humano não pode cometer contra si mesmo. Ele não pode tomar a atitude deliberada de seguir o efeito manada, de ser um Maria vai com as outras. Então, é preciso entender que é necessário sim que tanto você como eu possamos andar na contramão do sistema. Isso é importante, é decisivo, é fundamental, é algo que nunca vai nos prejudicar em tempo algum. Pelo contrário, só vamos ter uma consciência limpa se andarmos na contramão do sistema. Sem nunca nos corrompermos, sem nunca nos envolvermos em coisas erradas. Não podemos se deixar envolver e se enredar por coisas que vão contribuir para o nosso próprio mal. É isso que nós devemos entender. E hoje, infelizmente, no mundo que vivemos, em 2023, no século XXI, existem muitas pessoas que estão nadando em favor da correnteza. Mas eu quero nadar contra a correnteza, porque eu não quero participar de coisas que são inconvenientes, são sujas, são porcarias, são fermentos que apodrecem a vida de quem nada a favor da correnteza. Então, mesmo que a correnteza seja mais forte que eu vou nadar contra a correnteza, contra as coisas que não podem me contaminar em tempo algum. Então, isso é importante se dizer. E eu vou ler aqui alguns textos que revelam isso claramente. O primeiro texto que eu vou ler aqui está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 13, onde está escrito assim, ó: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Então, todos esses que estão entrando por essa porta são aquelas pessoas que estão nadando a favor da correnteza. Porque a correnteza aqui representa o caminho largo, espaçoso, onde cabem milhares e milhares de pessoas ali. É a porta das facilidades, a porta aberta, sem impedimento algum, para as pessoas andarem ali. Só que essa porta é a porta que conduz para a perdição. Então, isso significa o quê? Que aqueles que estão nesse caminho, ou seja, nadando a favor da correnteza, o fim deles será a perdição. Pode até parecer bom hoje,
pode ser agradável, pode ter festa, pode ter alegria, pode ter música, pagode, sexo e várias outras coisas, drogas. Pode ter muitas coisas aparentemente boas para a maioria das pessoas. Mas o final é terrível. E é aí que muitas pessoas, quando chegam nesse final, veem que elas nadaram a favor da correnteza, mas chegaram na perdição. O final dessa correnteza leva eles à perdição. Então, eu não posso, como alguém sábio, prudente, consciente, ver um mal desse e ir ao encontro dele. Nadar ao encontro desse mal. Não. Eu tenho que ver esse mal e fugir dele, escapar, sair fora. É por isso que eu estou nadando contra a correnteza, para não participar dessas coisas, em tempo algum. É o mesmo que você tem que fazer. Se você quiser salvar a sua vida dessa perdição, você tem que fazer o que eu estou fazendo. E, aliás, o que muitos estão fazendo hoje. Estão nadando contra a correnteza. Estão na contramão do sistema. Então isso tem que acontecer. Agora o próximo texto que eu vou ler aqui está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vou fechar aqui. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Está escrito assim, ó. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, aqui fala claramente que andar segundo o curso deste mundo é nadar a favor da correnteza. Você vai encontrar ali muitas coisas que atrapalham a vida do ser humano, prejudicam, destroem a vida do ser humano. Porque as pessoas que andam segundo o curso deste mundo, ou seja, as pessoas que nadam a favor da correnteza, elas estão andando segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então eles andam nisso aí. E isso é bom? Não, é mal. Isso prejudica o ser humano. As pessoas têm que abrir os olhos e entender isso hoje. Porque elas não podem continuar andando segundo o curso deste mundo. Elas não podem andar, elas não podem viver nadando a favor da correnteza. Porque o fim dessas pessoas, infelizmente, é perdição. Mas o texto aqui diz que Cristo Jesus nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, muitas pessoas andavam assim. Mas quando Cristo deu vida, essas pessoas deram um giro de 180 graus e começaram a nadar contra a correnteza. Começaram a viver na contramão do sistema. É esse o procedimento correto. O Senhor Jesus coloca as pessoas para viverem assim. E aqueles que vivem assim em Cristo, essas pessoas serão conduzidas por um caminho apertado para entrar na porta estreita, onde são poucos os que acertam com ela. Isso significa o quê? Que a minoria da humanidade vai conseguir entrar por essa porta estreita, mesmo que ande pelo caminho apertado. Ela vai chegar lá. Ela vai chegar lá e vai alcançar a vida eterna. Porque ela decidiu, pelo fato de ter Cristo dado vida a ela, ela começou a viver de uma forma contrária ao que o mundo vive. Ela não foi afetada pelo efeito manada. Pelo contrário, ela foi afetada por Cristo. Cristo
conduz essa pessoa para o caminho certo. Então agora eu vou ler aqui um outro texto aqui, que está na Epístola de Paulo aos Colossenses. Deixa eu ver aqui rapidinho. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Está escrito assim, ó. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, muitas pessoas hoje foram envolvidas e enredadas pela filosofia do mundo, pela tradição dos homens e pelos rudimentos do mundo. De forma que essas pessoas estão nadando em favor da correnteza. Mas é preciso entender que o melhor é ser enredado por Cristo. Porque Cristo, quando salva a vida de uma pessoa, ele a coloca no caminho certo. Ele dá um caminho para essa pessoa. E esse caminho que ela vai percorrer é o caminho contrário à correnteza. Ele vai colocar ela na contramão do sistema do mundo, para que o sistema do mundo não possa infectar a sua vida, não possa enganar a vida das pessoas, como está acontecendo hoje. Essa é uma realidade, pessoal, e nós devemos entender isso, porque quando a maioria da humanidade hoje está nadando em favor da correnteza, elas pensam que isso é bom, elas acham que isso é perfeito, é legal, é gostoso, é algo que as impulsiona com rapidez, porque quando você nada a favor da correnteza, você vai com rapidez, mais rápido. Então, isso, para muitas pessoas, a impressão disso é algo bom, mas a essência desse ato de nadar a favor da correnteza, aí é que é mal. A essência geralmente nunca é vista assim. O que você vê é apenas a correnteza, mas não as coisas que você não consegue ver. Essas sim são as que prejudicam a humanidade. E a maioria da humanidade hoje está nessa condição, seguindo a manada, seguindo o curso deste mundo. Mas o Senhor Jesus, ele veio para dar vida. E aquele a quem ele dá vida, essa pessoa, ela passa a viver uma conversão. Ela faz um retorno e começa a nadar contra a correnteza. E quem vai dar força para ela nadar contra a correnteza é o próprio Cristo Jesus. Ele vai fortalecer aquela vida para que ele consiga nadar contra a correnteza. Para que ele nunca nade a favor da correnteza e seja contaminado com as coisas que prejudicam o ser humano de todas as formas possíveis. Então, agora eu vou ler aqui um texto que está aqui, que na verdade é um ponto de vista que está aqui na Folha Universal, que saiu aqui na Folha Universal, que vai falar sobre essa questão. O título aqui é Nadar contra ou ser levado pela correnteza. Então, é muito interessante esse ponto de vista aqui e eu vou compartilhar com vocês lendo aqui agora. Preste atenção na leitura e eu espero que vocês, depois que eu ler esse texto aqui, vocês entendam isso com mais clareza ainda. Então está escrito assim, ó. Você já ouviu falar do efeito manada? Na natureza, os animais andam em grupos e seguem um líder, ou a maioria, como forma de se proteger. Quando aplicada ao ser humano, essa expressão é usada para designar o comportamento de uma pessoa que não é guiada por sua vontade própria, mas pela da maioria. Então, ser guiado pela maioria muitas das vezes é errado. Porque a maioria, ela sempre vai querer procurar algo que aparentemente é bom, mas o final é caminhos de morte. E
Eu não quero isso para a minha vida. E você também, com certeza, não vai querer. Então, é melhor conservarmos em nossas vidas os nossos valores éticos e morais, os nossos princípios, as nossas virtudes boas. Temos que ser conservadores. E para continuarmos a ser conservadores durante toda a nossa vida, nós temos, mesmo que sejamos fracos, temos que nadar contra a correnteza dia após dia. E vemos isso todos os dias, com cada vez mais força na sociedade. Pessoas agindo de forma irracional ao seguir a maioria. Como destacaremos a seguir? Neste mês, uma nova rede social foi lançada e, em poucos dias, conseguiu reunir cerca de 100 milhões de usuários em todo o mundo. Mas é impossível deixar de se questionar: para que mais uma rede social? E quanto a você, precisa mesmo estar nela? As redes sociais que existem com suas telas infinitas já não tomam tempo suficiente? Essas e outras questões nem sequer passaram pela cabeça dos internautas que mergulharam na novidade. Então, sempre que surge uma novidade como essa, ou como muitas outras por aí, que aparentam ser coisas boas, as pessoas vão para lá com muita vontade, sem questionar nada, sem refletir, sem raciocinar. São levados por esse efeito manada, inconsequente, imprudente, que só vai levar as pessoas a se afundarem cada vez mais. Então, isso pode ser evitado sim, quando alguém toma a atitude de nadar contra a correnteza. Vou continuar aqui. Foi que eu parei. Deixa eu ver aqui. Achei. Essas e outras questões nem sequer passaram pela cabeça dos internautas que mergulharam na novidade. Nessa ansiedade de estar na moda. No entanto, poucos ficaram atentos aos pontos negativos, como a coleta de dados pessoais. Depois da reclamação de alguns usuários, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, anunciou que vai investigar o caso e, em nota, afirmou que há alegações de que a plataforma pode estar tratando dados pessoais desproporcionais, sem finalidade específica, e informações sensíveis dos usuários, incluindo dados de saúde e condicionamento físico, além de dados bancários, históricos de navegação e de compras, sem transparência suficiente e hipótese legal que a ampare. Então, quando as pessoas entraram nesse novo... como é que fala aqui? Deixa eu ver aqui. Nessa nova rede social, quando as pessoas entraram nessa rede social, entraram pelo efeito manada, muitas pessoas não viram que muitas das vezes essa nova rede social, digamos assim, ela pode colher dados das pessoas, informações. Para quê? Para qual objetivo essa nova rede social vai recolher esse tipo de coisa? É preciso pensar nisso, mas muitas das pessoas não pensaram nisso aí. Foram de forma muito inconsequente levados por esse efeito manada, que nem pensaram nessas consequências desse recolhimento de dados. Para quê? É preciso pensar nesse tipo de coisa. Outro exemplo é a tal harmonização facial. Recentemente, famosos ostentaram o resultado do procedimento que fizeram e seus seguidores
embarcaram na ideia. Eles embarcaram na ideia sem pensar. Só porque famosos começaram a usar esse procedimento facial, de harmonização facial, então outros foram levados por isso. Deixa eu continuar aqui. Outro exemplo é a tal harmonização facial. Recentemente, famosos ostentaram o resultado do procedimento que fizeram e seus seguidores embarcaram na ideia, como se tal operação fosse inadiável. Agora, muitos artistas estão optando pelo processo reverso, o que daqui a pouco virará moda também entre os anônimos. Os desafios do TikTok também merecem citação. Há poucos dias, mais um seguiu esse modismo, pulou de um barco em movimento, quebrou o pescoço e morreu. Então, pessoal, quando as pessoas são levadas por esse efeito manada, pode acontecer graves mais consequências, como foi o caso dessa pessoa aqui. Ele se deixou levar, ele viu vídeos nesse tal TikTok, se deixou levar por aquilo ali, fez um vídeo para que fosse, tentou fazer um vídeo para que fosse colocado no TikTok, só que quando ele pulou do barco, ele quebrou o pescoço e morreu. E a vida dele acabou. Para sempre, está morto. Consequências como essa podem acontecer na vida dessas pessoas, que são levadas por esse efeito manada, de forma inconsequente, agem de forma imprudente em relação a isso. Começam a nadar contra a correnteza e sofrem as consequências. Que nesse caso aqui desse jovem, ele quebrou o pescoço e morreu. A vida dele acabou para sempre. Se ele tivesse nadado contra a correnteza, teria escapado desse fim. Então, tome cuidado com esse tipo de coisa, porque pode levar à morte. Esses fatos provam que a moda surge, conquista multidões e logo vai embora. E o que fica? Além do prejuízo financeiro, resta, principalmente, a sensação de vazio quando a luz se apaga, tanto para os que seguem os modismos citados anteriormente, quanto para os que adotam as teses do pega e não se apega, ou todo mundo mente, ou não tem problema trair. Os impactos negativos deixam marcas no indivíduo e naqueles que estão ao seu redor. Então, os impactos negativos dessas coisas prejudicam a própria pessoa. É aí que a pessoa tem que cair na real, cair em si, ver o mal que essas coisas estão levando para a sua vida. Porque quando a pessoa é levada por esse efeito manada, às vezes ela fica cega por essa coisa que nem enxerga os males que isso pode causar para a própria pessoa em si. Algo que pode prejudicar, algo que pode levar à morte, inclusive. É muito gravíssimo esse tipo de coisa. É preciso atentar para isso antes de se atirar e nadar a favor da correnteza. Você tem que parar de pensar, refletir. Você tem a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Use essa capacidade e avalie isso, se isso vai ser bom para a sua vida. Se nadar a favor da correnteza vai ser algo útil para a sua vida. Vai ser algo saudável para a sua vida. Aí você vai chegar a uma conclusão precisa e lógica, perfeita, que vai, com certeza, se colocada em prática por você, vai salvar a sua vida dessas más consequências. Seguir o fluxo do mundo tem deixado as pessoas cada vez mais iguais, comuns e sem personalidade própria. Cair nessa onda é simples, basta se deixar levar, mas sair dela depende de uma reflexão sobre os comportamentos adotados
e uma conversão para que não se morra na correnteza, mas se possa nadar rumo à ilha cada vez mais deserta, de pessoas que mantêm seus valores e agem com a razão. Então, é preciso agir com a razão, com sabedoria, com inteligência, com prudência, com sensatez nesse momento. Para que em nenhum momento você se deixe levar pelo efeito manada. Não siga os outros, siga a sua própria consciência. Porque ao fazer isso, você vai pensar antes de agir. E quando você pensar antes de agir, você vai ver, você vai conseguir discernir o que é certo e o que é errado. E não vai querer se envolver com essas coisas erradas, e sim com as coisas certas. As coisas certas estão quando você começa a nadar contra a correnteza. As coisas boas estão lá. Então, tanto eu e você agora temos que nadar contra a correnteza, porque as coisas boas para a nossa vida estão lá. Mesmo que nós sejamos fracos e a correnteza seja mais forte, temos que nadar contra a correnteza. Quem age assim é alguém prudente, que vai livrar a sua vida de muitas e graves más consequências futuras. Principalmente, é claro, a morte, como eu li aqui, que aconteceu com uma pessoa assim. Então, é preciso entender essa questão, pessoal. Nós não podemos, em tempo algum, errar mais. É preciso acertar para podermos ficar longe dessas coisas. Longe desse efeito manada. Temos que fugir disso, escapar, sair fora. É isso que eu estou tentando fazer aqui. Enquanto eu estiver nesse mundo, eu vou nadar contra a correnteza. Essa é a minha decisão firme. E o próprio Cristo Jesus, Ele está comigo. Meus olhos estão fixos nele. Ele é o pastor e bispo de minha alma. E enquanto eu estiver com os olhos fixos nele, eu, dia após dia, vou me fortalecendo cada vez mais. Para suportar, nadar contra a correnteza até o fim. Isso é bom. Isso é saudável. Isso traz recompensa. Traz galardão. Traz benefícios que eu quero para a minha vida. Então, você também tem que agir assim. Essa é a decisão sábia e prudente do homem hoje. Então, nós não podemos se deixar levar por esse tipo de coisa, que infelizmente só nos prejudica de várias formas. E quem quiser salvar a sua vida desse tipo de coisa, comece a nadar contra a correnteza. Comece mesmo. E se empenhe em fazer isso. Persevere em fazer isso. Procure nadar contra a correnteza com diligência cada vez maior, com firmeza mesmo. Com perseverança, sem retroceder. Porque às vezes, quando estamos nadando contra a correnteza, às vezes olhamos para trás e vemos as pessoas que estão nadando a favor da correnteza, vemos que elas a princípio estão tendo como é que posso dizer assim? Estão tendo bons resultados, digamos assim, aparentemente, e às vezes isso pode nos fazer desistir de nadar contra a correnteza e nadar a favor da correnteza. Não, esse é o engano. Não deixe que os seus olhos se enganem por isso. Não deixe a sua cobiça te guiar para a morte. Então, você tem que manter os olhos fixos em Jesus. Aí sim você vai ter confiança, esperança. Você vai ter convicção de que ao nadar contra a correnteza, o seu final vai ser seguro. Você vai chegar no final de sua carreira salvo. Então, o próprio Senhor Jesus vai te salvar de toda essa obra maligna que está acontecendo na vida daqueles que estão nadando a favor da correnteza hoje. Então, se você quer preservar a sua vida, o seu corpo, sua alma e seu espírito, o seu modo de pensar, de falar e de agir,
de forma que tudo isso seja saudável, é melhor você nadar contra a correnteza. Essa é a palavra de hoje, que eu espero que você entenda. É isso que eu quero dizer hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.